Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde. Pedimos aos irmãos que confirem os celulares para deixar no modo silencioso ou desligado, a fim de que não haja interrupção na nossa reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de nos encontrarmos na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estudando os seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido e nos ensinado a respeito da lei de Deus. Pedimos a presença dos nossos benfeitores espirituais, os nossos irmãos maiores, que estão sempre nos ajudando nessas lições a entender os ensinamentos de Jesus, que eles possam aumentar a nossa visão espiritual, nos dar a condição e o amparo que nós necessitamos para extrair dessas lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que têm puro coração. E o subtítulo da lição da tarde que estudamos é Simplicidade e Pureza de Coração. São citações de Jesus em que ele nos fala: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versos 8. E dos registros de São Marcos consta o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Nessa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Cristiana. Passamos a palavra a Cristiana. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde, né, de sábado gostosa, fresquinha, né? Que nós possamos
extrair aqui o ensinamento de hoje, levarmos para os nossos corações, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, né? E antes de iniciar os comentários a respeito desse trecho de Jesus, eu achei um texto muito bonito no livro Comandos do Amor, de Meimei, que fala sobre esse período da infância. E eu tirei alguns trechinhos deste texto, porque é um texto muito grande, mas que eu achei muito interessante. E eu queria iniciar a minha fala aqui com essas falas de Meimei. Olhem para vocês verem. Coração infantil. Não relegues à sombra a criança que te pede aconchego ao templo do coração. Ave, emplume no ninho de teus braços. Lançará o seu voo para os céus futuros, carregando consigo a tua mensagem. Esses olhos surpresos que te observam as atitudes, essa alma doce e tenra que se levanta para a escola dos homens, assimilará teus exemplos, retratando-te a vida. Ensina-lhes a conquistar o bem, para que o mal não se desenvolva em seu coração, sufocando-lhe as horas. Compadece-te, pois, da criança que respira e sonha ao seu lado, auxiliando-a a pensar e servir, a fim de que o trabalho lhe enriqueça o caminho e para que a educação lhe norteie o caráter. Por amor ao teu próprio futuro, auxilia essa criança a crescer nos padrões do Divino Mestre, que nos advertiu entre a responsabilidade e a ternura. Deixai vir a mim os pequeninos. Conduzindo-a a Jesus, as crianças de hoje, teremos o reino de Deus na terra, constituído em favor de todos nós. Meimei. Então aqui Meimei está nos dizendo o quão importante é educarmos os nossos filhos, as nossas crianças no caminho do bem. Deixai que venham a mim as criancinhas, foi a mensagem do Cristo. A criança, ela é o símbolo da simplicidade, da humildade, da pureza em seu coração. E o Cristo nos diz que para vermos e entrarmos no reino dos céus, necessitamos destes atributos. O Cristo aqui nessa passagem, ele nos convida a termos um olhar especial para esse período infantil, pois é o período que o espírito ele está se adaptando a uma nova existência. Ele reencarna, traz consigo a sua bagagem espiritual. E o que é essa bagagem espiritual? É tudo aquilo que adquirimos nas vidas passadas, de bom e de ruim. E essa parte do ruim é aquilo que a gente não conseguiu transformar no bem. Todos nós trazemos a nossa bagagem espiritual, mas a misericórdia de Deus é tão perfeita que quando reencarnamos, nós esquecemos do passado, de quem fomos, aonde vivemos. Esquecemos disso tudo. O nosso verdadeiro eu encontra-se adormecido nesse período da infância. E esse esquecimento, ele faz com que a criança se torne mais acessível a novos aprendizados. E aí é importante os pais na educação dessa criança para uma educação cristã. No livro Consolador, Emmanuel nos traz uma pergunta e uma resposta muito interessante sobre esse período da infância. Ele nos diz o seguinte, é na pergunta 109.
O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E aí vem a explicação de Emmanuel, que é muito rica, cheia de detalhe. Ele nos diz assim: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Aqui Emmanuel quer nos dizer que até os 7 anos, o espírito ele encontra-se na fase de adaptação à nova vida. É a fase onde ele aprende a caminhar, a andar, a alimentar-se, aprende noções de higiene, desenvolve o afeto, o carinho por aqueles que estão em sua volta. Começa a aprender sobre os sentimentos, o que é alegria, tristeza, raiva, chateação. É nessa fase em que os pais têm a capacidade de moldar, como se fosse uma massinha, de moldar aquele ser. Eles aprendem, e aí eu estendo também aos avós, aos tios, os primos maiores, os irmãos, porque a criança ela tem uma facilidade muito grande de aprender pelo exemplo daqueles que estão em sua volta. Emmanuel continua: é nessa fase que as recordações do plano espiritual são por isso mais vivas. E isso é tão interessante. Quem aqui já não passou por uma situação do filho comentar de um lugar que ele nunca foi, mas ele descreve com detalhes? Pelo menos isso na minha casa aconteceu. E descreve com uma riqueza de detalhes assim que você fica impressionado. Então isso são recordações, porque a criança ainda está mais ligada ao plano espiritual do que aqui a matéria, tornando-se assim mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. É a mulher que carrega ali no ventre, que dá à luz depois aquele filho, aquele ser. E ela, com todo o sentimento no coração, ela consola, ela traz o consolo, ela traz o afeto, a segurança. E aí, aliada ao pai, que é a razão, que é ali a firmeza, formam ali naquele ser uma criação eficaz, equilibrada naquele espírito. E Emmanuel nos fala que essa primeira infância é a fase chave ali para você incutir os valores nobres para a alma. Então, ensinar eles a aprender a amar a Deus, ensinar eles a amar o próximo, a respeitar as diferenças, a ter empatia, a ser obediente, não mentir, valores como a importância da família, a importância de amarmos uns aos outros, virtudes essas que formam deles homens e mulheres de bem. Ele continua aqui para a gente, Emmanuel. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Por que tornam mais difíceis?
Quando passa aí dos 7 anos, e passa-se também mais uns 5, 6 anos, entra-se na fase da adolescência. E o que acontece com esse espírito? Ele começa a despertar o seu verdadeiro eu. Então, o que antes estava adormecido, agora começa a despertar. E aí começam a vir as vontades, que antes, às vezes, a gente nem sabia, né? Os gostos, a gente consegue perceber atitudes diferentes do que tinham antes, né? Muitos, às vezes, chegam, já ouvi falar, nossa, mas o meu filho mudou tanto na adolescência, está tão diferente do que era antes, o que está acontecendo? Isso é porque ele está despertando o seu eu. Ele está começando a tomar ciência de si, do que ele é verdadeiramente. E aí, nessa fase, começam as transformações, né? Tanto físicas e como essa transformação que a gente acabou de perceber. Atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só os processos violentos das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhes faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, quando atinge, né, a maioridade, a fase adulta, você já tem retoma totalmente tudo aquilo que a gente viveu no passado. Então, ali você já tem um espírito adulto que já aprendeu as coisas na fase infantil, mas que já relembra de tudo que ele viveu. E aí, se ele não teve essa educação cristã desde pequeno, a única forma que ele irá aprender é através da dor, através dos erros, né? Das provas que são impostas por Deus, não para nos castigar, mas para nos fazer aprender. Vivemos, meus irmãos, em um mundo de muitas expiações e de provas. E as pessoas, elas estão cada vez mais carentes de afeto, de amor, de compreensão, de atenção. E a gente percebe muitos casos de crianças e adolescentes com depressão, com síndromes, né, de ansiedade. E isso tudo porque às vezes não tem aquele amparo no sentido de direcionar essa criança para ensinar qual é a nossa função aqui na Terra, o que a gente veio fazer aqui, que é adquirir as virtudes para crescer, para engrandecer, para evoluir. E aí nós percebemos que as escolas, elas formam o intelecto, elas desenvolvem o intelecto da criança, mas essa parte moral, de valores, de caráter, quem desenvolve é o lar, são os pais, são os familiares. E para isso nós temos duas ferramentas muito importantes em nosso favor dessa educação, que é o culto evangélico no lar e as escolas de evangelho. O culto evangélico no lar, ele consiste na prática de separarmos um dia na semana, no mesmo horário, e ali lermos com todos da família mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, lermos um livro de apoio como o Pão Nosso, como o Vinho de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que trazem lições maravilhosas, que ensinam sobre a paciência, sobre a tolerância, mostrando ali para aquelas crianças o que realmente é importante.
o culto ele funciona como também uma limpeza nos nossos lares. Quando a gente faz o culto evangélico em casa, a gente percebe como que o nosso lar fica leve, fica equilibrado, harmonioso. E aí as escolas de evangelho, elas servem para reforçar tudo aquilo que ensinamos em casa. Aqui no Solar nós temos as aulas de evangelho, que acontecem todos os sábados. Elas param entre o período ali, depois do Natal, da festinha do Natal, e retomam agora em fevereiro, no segundo sábado de fevereiro. Ou seja, sábado que vem já temos aula de evangelho. E é de suma importância para as nossas crianças, pois é ali dentro que elas trocam experiências, aprendem novas coisas. Às vezes o professor ele traz dentro de uma lição novos aprendizados. Então é muito bom. E eu trouxe aqui uma lição de exemplo do que essas crianças, principalmente a criança pequenininha, aprende aqui. É uma lição pequenininha que está no Evangelho em Casa, que é também trazido, é psicografado pelo Chico, trazido pelo Espírito de Memê. E a lição chama-se O Leiteiro Cristão. Dona Elma, nossa vizinha, e eu notamos que o leiteiro Calimério, de um dia para o outro, modificou para melhor o produto que nos vendia. Então aqui começa essa história com duas vizinhas conversando. É a dona Noêmia e a dona Zilda. E elas compravam sempre na mão de um leiteiro o leite. Ele sempre batia em porta na casa delas e vendia o leite. E de um tempo para cá elas perceberam que aquele leite estava muito bom, estava excelente, as crianças estavam gostando, ele estava mais forte. E elas acharam aquilo interessante, falaram, uai, o que será que ele está fazendo de diferente? Que o leite está tão bom assim. Aí olhem só. Dona Moema, com 2 filhinhos de berço, foi a primeira a assinalar a transformação. Informou-me que as crianças mostravam-se tão melhoradas e tão robustas que me convidava a apelarmos juntas para que ele, o leiteiro, continuasse a servir o leite daquela forma. Concordei e abordamos ele na manhã seguinte. Senhor Calimério, que houve com o leite agora tão apetitoso? Aí o leiteiro responde, Dona Moema, para que eu não mude de intenção e procedimento, notifico a senhora que no mês passado comecei a frequentar uma aula de evangelho e compreendi que a ninguém mais deveria enganar. Elas ficaram olhando uma para a outra assim, uai, como assim? Por que ele falou isso? E ele continuou. Confesso às senhoras que até mês passado sempre misturei água no leite para aumentar o meu rendimento. Mas desde que conheci as lições de Jesus, modifiquei-me no interior. Já não mais posso agir assim. Peço-lhes que me perdoem. Confiou-se Dona Zilda a breve intervalo e depois concluiu. Estudemos o exemplo de Calimério, renovado. Com os ensinos do Evangelho, fez-se correto. Fazendo-se correto, é verdadeiro benfeitor do nosso equilíbrio orgânico, pela honradez com que nos fornece o alimento. Quando cada um de nós estiver trabalhando com honestidade, como leiteiro cristão, o mundo será o reino divino que teremos edificado com Deus. Essa é uma simples lição, uma lição que contamos aqui para as crianças na escola de evangelho, mas que traz tantos ensinamentos.
nós podemos falar sobre honestidade, a importância da honestidade. Podemos falar do perdão. Elas perdoaram ele por aquela atitude, porque elas sabiam que ele não conhecia. Ele não sabia que estava fazendo errado. Podemos falar aqui da necessidade de praticarmos o Evangelho a todo instante à nossa volta, da caridade, enfim, de tantas outras lições que a gente pode tirar de uma simples lição pequena como essa. E aqui nas escolas de Evangelho, os professores sabem trabalhar de tal forma que as crianças chegam em casa e contam a história e quer contar como que foi, como que termina. É muito interessante. Então a gente percebe, meus irmãos, que essa tarefa de educar, ela não é fácil. Ela requer muita dedicação. Nós temos que estar com o coração cheio de amor, porque cada criança é de um jeito, cada criança é de uma forma. Temos que ter muita paciência, disciplina, repetição, porque as lições elas são ensinadas assim, todo dia você fala a mesma coisa, repetindo, e tem que ser assim, principalmente para a criança aprender. E principalmente o exemplo, porque elas miram muito no que nós fazemos. E no Livro dos Espíritos, na questão 385, lá fala-se que educar um filho é a missão sagrada que Deus deu aos pais e pela qual terão que responder. Então nós vamos responder de qual criação estamos dando para os nossos filhos. E para terminar aqui a minha participação, eu trouxe um livro que chama-se Antologia da Criança, e tem uma oração da criança aqui de Emmanuel, que é muito bonita. É como se fosse uma criança falando para um adulto, para um pai, para um avó, para um tio, para um professor. Olha que bonito. Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio e da tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem aonde estiver. Não me afaste de Deus e ajude-me a conservar o amor, o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e a tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dai-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Então que Jesus nos abençoe, que a gente possa sempre ser inspirado pelos bons espíritos para educarmos as nossas crianças da melhor maneira possível, para que eles possam vir a ser homens e mulheres de bem no futuro. Então que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, abençoe na continuidade dos comentários, amparando também todas as demais atividades da nossa querida casa de oração, estudo e trabalho. Então, prosseguindo aqui nos estudos,
já iniciados pela nossa irmã Cris, acerca do item 1 e 2 do capítulo 8, denominado Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós buscaremos aqui trazer alguns pontos novos, reforçar alguns, porque o Evangelho de Jesus é muito rico. Então, toda lição do Mestre tem vários aspectos, pontos de vista, de forma que estaremos aqui buscando colaborar mais um pouquinho com o nosso aprendizado. E os irmãos irão verificar que durante esse mês de fevereiro, nas reuniões de sábado, estudaremos esse capítulo 8, que trata de uma das bem-aventuranças que Jesus anunciou no seu famoso e belíssimo Sermão do Monte, o qual ficou registrado pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. E naquela tarde, nos conta Mateus, que naquela tarde uma multidão seguia o Mestre, quando então Jesus subiu no monte e a população ali, o povo se assentou e Jesus começou a proferir as mais belas lições, as mais importantes lições que a humanidade já recebeu. E disse ele: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E passou a nos ensinar sobre a humildade, sobre a resignação e a paciência, a brandura e a mansuetude, a misericórdia e a indulgência. São as virtudes cristãs. E essas bem-aventuranças, meus amigos, são promessas de Jesus a toda a humanidade acerca da felicidade que nos aguarda na vida futura, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, se seguirmos os seus passos, se nos esforçarmos para adquirir e desenvolver essas virtudes tão perfeitamente exemplificadas por ele. E como sabemos, ao nos esforçarmos nesse sentido, já aqui na Terra, na presente encarnação, colheremos bons frutos, porque é da lei, cada um colhe aquilo que planta. Jamais nos esqueçamos que Jesus é o Cristo de Deus, o governador espiritual do planeta, um espírito puro, já em perfeita comunhão com o Pai, que representa para nós então o modelo a ser seguido, o guia, o mestre divino. Sendo assim, o seu evangelho é o roteiro a ser seguido por todos nós, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E essas virtudes cristãs, essas virtudes que foram elencadas no Sermão das Bem-aventuranças, são um passaporte para a nossa felicidade. E hoje estamos a falar aqui da pureza do coração, em uma das bem-aventuranças. Pois bem, Allan Kardec, nos itens 3 e 4, comenta os itens que estamos estudando hoje, e comenta de forma magistral, nos falando, no primeiro momento, que a pureza de coração está inseparavelmente ligada da simplicidade e da humildade, e que Jesus utilizou o símbolo da criança exatamente porque essas criaturinhas pequenas, elas possuem esses atributos. Nessa primeira fase da vida, no período infantil, como foi muito bem explicado aqui pela Cris, elas estão mais receptivas a receber os ensinamentos, a serem educadas. Então, nós sabemos que quando Jesus falou: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, ele falou da pureza do coração
Porque o coração representa a fonte dos sentimentos. De forma que, ao dizer isso, o mestre estava nos dizendo que é necessário nutrir bons sentimentos para que nos aproximemos de Deus. É importante pensarmos que os sentimentos é a fonte dos nossos pensamentos e das nossas ações. Primeiro nós sentimos, depois pensamos, para em seguida falarmos ou agirmos. É um ciclo, um processo. Então tudo começa no sentimento. Por isso que temos que purificar o coração. E à medida em que vamos evoluindo, vamos conseguindo purificar os nossos sentimentos. O nosso mundo íntimo, que é onde estão ali os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo com o grau de evolução que já alcançamos, nós vamos então limpando o nosso coração, de forma que quanto mais esforçados estivermos nessa tarefa de reforma íntima, mais iremos avançando nessa jornada evolutiva. E Jesus nos conhece muito bem, conhece o mais profundo, o mais escondidinho dos nossos sentimentos. Ele sabe que nós estamos muito distantes ainda da perfeição. Então, quando ele falou, que bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, ele está dizendo de um esforço, de um processo educativo que precisamos passar, nesse sentido de trabalharmos no combate das nossas imperfeições, das nossas más tendências, dos nossos vícios. Por essa razão que Allan Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. É o esforço. Isso é uma das coisas mais bonitas na doutrina espírita, porque ela entende, ela não ilude a gente, ela nos mostra que é difícil, é um processo, mas é possível. Se esforce, faça a sua reforma íntima, que aos pouquinhos você vai avançando, vai melhorando. E é isso que Jesus aguarda de nós. O Evangelho e o Espiritismo, como Consolador prometido, nos pede, portanto, esse trabalho de vigilância ao nosso mundo íntimo. Porque é lá no nosso mundo íntimo, nos sentimentos, lá no coração, que tudo começa. Temos que combater as impurezas e construir virtudes. Então, purificar o coração significa nos livrar de mágoas, de preocupações excessivas, de tristeza, de vícios. Renovar, então, o nosso mundo íntimo é purificar a nossa condição espiritual lá no fundo do coração. E para ilustrar esses comentários, nós separamos uma lição de Emmanuel que se encontra no livro Espírito da Verdade, no capítulo 24, onde Emmanuel nos diz o seguinte: a lição se chama Caminha Alegremente. Ela comenta exatamente o item 1, do capítulo 8, e Emmanuel ainda cita um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15, quando Paulo diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E o benfeitor Emmanuel diz o seguinte: as raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas que estarão no seio de qualquer campo. Aí ele faz uma analogia, como de costume, de
de usar esse trabalho de ilustrar o trabalho de purificação do nosso coração com o trabalho ali do agricultor, do lavrador que cuida da terra. E ele diz assim, contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha, para que lhe haja colheita farta e nobre, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas já superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão as pragas em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causados a outro. Olha que dica interessante aqui, né? Para a gente trabalhar o perdão, a indulgência. Lembrar que a gente também fere os outros, comete equívocos, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte de água dissolve os detritos que lhe arrojam. A natureza nos dá exemplos e lições maravilhosas, né? Então o rio, ele contorna os obstáculos, as pedras, dissolve ali alguns detritos. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não guardares o fel ou o vinagre no coração. Então, meus irmãos, é um processo de educação, né? E por isso que Jesus utilizou as crianças como símbolo, dizendo que devemos ser inocentes, receptivos à sua boa nova, como as crianças são, né, no seu período infantil, acessíveis a esses ensinamentos por parte dos pais, dos responsáveis. Porque, né, depois desse período, ali dos 7 anos, como foi dito aqui, né, por Emmanuel, e a Cris nos trouxe, a partir dessa idade vai ficar mais difícil mesmo de educá-los, né? Passando pela adolescência, atingindo a maioridade, né, será a professora dor, com seus métodos duros, mas eficientes, que vão ali acabar educando as pessoas, os espíritos encarnados que tiveram a oportunidade de receber uma educação no período infantil e que infelizmente não foi realizado. Então, meus irmãos, o projeto divino do Cristo para toda a humanidade é a redenção de todos nós. Disse o Mestre que não veio para os sãos, mas para os doentes, e que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou ficaria perdida. Esse trecho é muito bonito, né? E lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item 11, que tem como subtítulo, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aqui tem uma passagem evangélica que mostra bem esse contexto que estamos aqui comentando, né? Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus. Então olha que interessante. Então o Cristo foi ali fazer uma refeição na casa de Mateus, que na época se chamava Levi, e era um publicano, um coletor de impostos. Vieram ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, meus irmãos,
Jesus recebeu de Deus essa missão de educar os nossos espíritos. Ele é o responsável pelo processo evolutivo de todos nós. E, sob o ponto de vista espiritual, todos somos crianças. Essa passagem do Cristo, ela nos apresenta vários aspectos. A Cris aqui mostrou muito bem a nossa responsabilidade enquanto pais, avós, tutores das criancinhas, de encaminhá-las ao bem, de evangelizá-las, de direcioná-las ao Cristo. Mas veja o outro ponto de vista. Espiritualmente, todos nós somos crianças, porque somos ainda seres que estamos mais próximos do ponto de partida, do estado primitivo, animalesco, do que do destino final, da angelitude. Estamos muito longe disso. Então, na jornada evolutiva do espírito, pelo infinito aí, ao longo de toda a eternidade, estamos dando os primeiros passos. Somos criancinhas. De forma que, nesse sentido também, a passagem aqui evangélica, a criança pode ser vista também como todos nós. Tem até nesse capítulo, mais na frente, uma instrução do Espírito João Evangelista, que ele fala desse ponto de vista, que ao dizer, deixai bem as minhas criancinhas, o Cristo não estava dizendo só aos pequenininhos ali, as crianças, que estão nesse período infantil, mas a todos nós, ainda muito frágeis, imperfeitos, cheios de imperfeições, de defeitos, de más tendências, e precisamos então do olhar carinhoso, da sabedoria, do amor do Cristo para nos educar e nos encaminhar ali para desenvolvermos espiritualmente. Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, tem um comentário muito interessante sobre esse aspecto da lição. O João Ferreira de Almeida, ele diz o seguinte, sobre esse trecho evangélico: frequentemente Jesus era criticado e acusado de gastar muito tempo com as pessoas erradas, crianças, cobradores de impostos e pecadores. Alguns, inclusive os discípulos, pensavam que o Senhor deveria dedicar mais tempo aos líderes religiosos mais importantes e aos judeus mais devotados, porque essa seria uma maneira de melhorar a sua posição e evitar as críticas. Mas Jesus não precisava melhorar a sua situação. Desejava falar com as pessoas que mais necessitavam dele. Aquilo que acabamos de mencionar, Para que se sintam seguras, tudo o que as crianças necessitam é de um olhar carinhoso e um afago gentil de alguém que lhes ame e cuide delas. Elas acreditam em nós, os adultos, porque confiam. Jesus disse que as pessoas devem confiar nele, como esses pequeninos, como as crianças. Isso não quer dizer que devemos ser infantis, imaturos, mas que devemos confiar em Deus com a simplicidade e a receptividade de uma criança. Então, meus irmãos, nós estamos verificando aqui o símbolo da criança em vários aspectos interessantes. Essa passagem nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos de educar os nossos filhos, principalmente nesse período infantil, nos faz refletir sobre a nossa condição como crianças espirituais, que precisamos então nos colocar nessa situação, nesse entendimento de sermos mais dóceis, mais humildes e buscarmos confiantes Jesus
é interessante porque, como nós já estamos tendo, como espíritas, essas oportunidades de conhecer a realidade espiritual, né? É uma bênção na nossa vida conhecer o Espiritismo. Nós podemos então dar passos mais seguros nesse processo educativo, aproveitar essa dádiva, né, de conhecermos a doutrina e avançarmos no nosso processo evolutivo, porque nós já sabemos vários aspectos da lei, né? Nós sabemos da criação que Deus é um Pai amoroso, infinitamente bom, sábio, justo, que nos criou todos iguais, simples e ignorantes, que todos teremos a oportunidade, né, de evoluir e um dia alcançar a angelitude. Todos nós chegaremos, depende de cada um, do esforço, do empenho individual de cada um. E ao longo dessa jornada evolutiva, a nossa consciência vai amadurecendo, nós vamos aumentando o nosso livre-arbítrio e também a responsabilidade, porque passamos a desenvolver mais o intelecto, né, e depois a moralidade, e hoje temos a consciência, né, de que somos, na verdade, seres eternos, imortais, e que vivemos várias existências. Esse conhecimento é uma bênção na nossa vida, né? Nós temos aí a oportunidade de aproveitar o tempo melhor, essa reencarnação maravilhosa, para corrigir nossos defeitos, para fazer as pazes com aquelas pessoas com quem tivemos desafetos, né? Tivemos diferenças, para quitar aos poucos as nossas dívidas perante a justiça divina, fazer o bem, porque nós já sabemos que temos essa oportunidade de reencarnar e começar de novo, né? Começamos ali como criancinhas e em cada vida vamos ter essa nova oportunidade, né, de renascer como crianças. Olha a beleza da lei de Deus, né? É muita sabedoria e misericórdia. Nos pega espíritos endividados e nos coloca num novo corpo frágil, ali com o esquecimento do passado, que é uma bênção, para podermos reiniciar a cada existência esse processo de educação. É maravilhoso, meus irmãos. E a gente já sabe hoje, através da doutrina espírita, que está em nossas mãos, né, a felicidade ou infelicidade, porque isso está diretamente relacionado com as nossas imperfeições. Quanto mais defeito, mais imperfeições nós tivermos, mais infelizes seremos. É diretamente proporcional, né? Então nós temos que combater as nossas imperfeições, nos corrigir, nos educar para evoluir e nos tornarmos mais felizes. E a Terra é uma bendita escola. Estamos aqui matriculados exatamente para isso. As dores, as aflições, as dificuldades são remédios, são corretivos que vão nos educar, nos ajudar a corrigir esses defeitos que possuímos. E o Cristo ainda nos deu uma das lições que eu particularmente mais gosto, que é maravilhosa. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, por mais que tenhamos errado, feito coisas absurdas em outras vidas, e até nessa mesmo, a gente sempre pode recomeçar, e a gente sempre pode, né, quitar esses erros amando. Não necessariamente iremos colher, né, todo o mal que fizemos. Se nós amarmos, a gente vai ali quitando nossas dívidas perante a justiça divina. E esse processo de purificação, meus irmãos, foi muito bem retratado por Emmanuel, que nos apresenta inclusive Jesus como o modelo e o guia na obra Religião dos Espíritos, quando ele fala numa lição chamada Pureza, o seguinte: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus.
estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na alma. Nós sabemos, que Jesus foi o único Espírito puro, totalmente puro, que passou por aqui. Tivemos grandes missionários, espíritos muito evoluídos, que, sendo inclusive assessores dele, cooperadores do Cristo, passaram aqui para nos ajudar, para nos trazer exemplos, no campo da arte, da filosofia, da religião, mas o único Espírito puro foi o Cristo. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus enxergava a vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e criaturas. E aqui Emmanuel vai trazer alguns exemplos desse olhar puro de Jesus. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia colo materno e transformou a estrebaria em um poema de excelsa beleza. É lindo, O Cristo nasceu numa estrebaria. É muita humildade, é muita beleza o que ele já logo na sua chegada ao planeta nos trouxe. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada com que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Tem uma outra página de Emmanuel, acho que está no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele fala isso, que Maria Magdala foi a portadora ali, da grande mensagem que a humanidade já recebeu, a maior de todas, de que a vida vence a morte, que a morte não existe na verdade. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido a sua própria mãe, mas ele escolheu Maria de Magdala. Quanto ensinamento tem isso? Porque ela era discriminada. Então ele via naquele coração triste, mas desejoso de mudança, uma beleza que nós não vemos. É a pureza do Cristo. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto e que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Cristo pegou um pescador rude e transformou na rocha do cristianismo. E nós vemos como que Pedro, de fato, foi a rocha, lá no livro Paulo Estevam, com o seu papel maravilhoso ali nos primórdios do cristianismo. Para muita gente, Judas era negociante sem expressão, capaz de astuciosos ardis, ou seja, estratégias, em favor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu os braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Só recordando aqui essa passagem evangélica, o Cristo anunciou na última ceia que um dos apóstolos iria trair. Então ele sabia que isso ia acontecer. No entanto, lá no Monte das Oliveiras, quando Judas estava vindo com os guardas, o Cristo deu mais uma chance a ele, estendendo braços e falando: amigo, por que veio? É claro, que Judas poderia ali mudar de ideia, porque a vontade é soberana. Por mais que ele tinha aquela má tendência, o Cristo sabia que a chance dele traí-lo era enorme, mas o Cristo sempre deu a chance dele voltar atrás.
E nós sabemos pela literatura espírita também, em uma outra página, que o Cristo, ao dar o último suspiro na cruz, salvo engano a página se chama O Anjo da Caridade, a primeira coisa que ele pede, desce um exército de anjos, rasgando o céu, e a primeira coisa que ele pede é para o Anjo da Caridade buscar ajudas lá nas regiões das sombras, porque ele estava morto ali de remorso, sofrendo muito, arrependido pelo suicídio que ele cometeu. Então é uma pureza, um amor, é uma comunhão com Deus que nos inspira e que devemos nos esforçar para seguir. Prossegue Emmanuel dizendo: para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Na época, Saulo de Tarso foi o primeiro e grande perseguidor dos cristãos. Cristo apareceu para ele nas portas de Damasco, e a partir dali, Saulo de Tarso iniciou um processo de dura, de longa transformação, e transformou-se em um grande apóstolo dos gentios, levando o evangelho por todo o Mediterrâneo e pelo mundo conhecido, nosso querido patrono da casa. Então vai finalizando o Emmanuel da seguinte forma: se purificardes assim o coração, se nós purificarmos, identificarás a presença de Deus em toda parte, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está naquele irmão caído que ainda está desviado no crime, Ele está na natureza, Ele está no ar. Então, quando nós conseguirmos purificarmos nosso coração, nós conseguiremos ver o Pai em todo lugar, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco, o campo ali alagado, em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros, a exaltar a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos finalizando aqui a nossa participação, com esse esforço de caminharmos confiantes, acessíveis, desejosos de aprender e melhorar com Jesus, e também de, junto conosco, conduzir aquelas crianças que estão na nossa responsabilidade. E assim nós iremos nos renovar e renovar o mundo. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, antes de fazermos a nossa prece de encerramento, gostaríamos de dar um aviso às mães, reforçando o que Cristiana já havia dito. A partir da semana que vem começam as aulas de Evangelho da Escola Irmã Cipriana. Então, as mães que matricularam os filhos já podem trazer os filhos, que sábado que vem começam as aulas. E aquelas que não matricularam, procurarem o Lucas para que eles sejam matriculados. As aulas vão começar às 1h40, com canto lá no pátio, lá fora, na entrada. Então vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão.
Pedimos ao nosso irmão Warley que nos faça a prece. Divino Mestre Jesus, ao término de mais uns estudos que nos foram apresentados, com os nossos corações voltados até vós, agradecemos a oportunidade. Divino amigo, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas limitações. Rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria, que possamos trilhar os nossos corações, os nossos caminhos, com a simplicidade, com a humildade e com a pureza dos nossos corações. Que as graças, as bênçãos do Senhor sejam conosco, encarnado e desencarnado. Que as bênçãos do Senhor sejam com todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. Mestre querido, só possa sempre dar a sustentação necessária a essa casa, para que encontro como esse, estudo, trabalho e oração não nos falte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, que vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor fosse nos seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Haverá médicos, quem for receber a ficha permaneça sentados.